Salmo de número 73. Diz assim a Escritura Sagrada, Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, o coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada dia castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, graças te damos pela tua palavra entregue em nossas mãos. Senhor, quantas dificuldades nós enfrentamos na vida. Quantas vezes o nosso coração é assaltado por dúvidas. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que isso não é uma exclusividade nossa, que muitos servos teus já passaram por momentos difíceis. Mas nesse momento, Senhor, que temos a tua palavra aberta, Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz e sermos exortados e animados na tua presença. Por isso, meu Pai, primeiramente, Senhor Deus, aclara nossa mente para que possamos compreender a tua palavra, mas também, Senhor, trabalha o nosso coração para que nós venhamos a acatá-la. Fala conosco hoje à noite, Senhor, no nome de Jesus, é que nós te oramos. Amém. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto?
Esse é um poema intitulado O Mal e o Sofrimento, de um poeta chamado Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros nasceu no dia 19 de novembro de 1865, numa fazenda, num sítio chamado Melancia, numa cidade que eu acho que vocês já ouviram falar, chamada Pombal, lá na Paraíba. Ele morreu aqui em Recife, no ano de 1918. Ele foi o primeiro escritor brasileiro de literatura de cordel. Escreveu mais de 240 obras. Foi chamado por Carlos Drummond de Andrade de o príncipe dos poetas. É bonito o que ele diz, mas é triste as constatações dele. Ele não consegue compreender quem Deus é, ele não consegue compreender o sofrimento. E nessa incompreensão de sofrimento, nós somos obrigados a entender que às vezes nós somos assaltados por esses pensamentos. Como é que o mundo pode trazer tantas dificuldades, tantos sofrimentos, tantas angústias, e Deus ainda ser considerado bom? Por que Deus permitiu tantos sofrimentos? Mas, meus irmãos, em meio aos sofrimentos, a pergunta que o Leandro Gomes faz, ela também é importante. Por que algumas pessoas são tão felizes, enquanto outras são tristes? É terrível o sofrimento, mas parece que o sofrimento fica ainda mais doloroso quando você vê alguém numa vida muito boa. Quando você vê alguém que não passa pelas mesmas dificuldades que você. Enquanto tem pessoas que não conseguem nem sequer comprar um prato de comida, tem pessoas que têm e joga fora. Como é que o sofrimento é visto à luz de tanta prosperidade? Ele fica ainda pior. Mas é muito perigoso, meus irmãos, quando nós contemplamos a prosperidade dos ricos e contemplamos a dificuldade da nossa tribulação, sem contemplar pela perspectiva correta, pela perspectiva de Deus. E às vezes a nossa visão fica tão distorcida, ela perde tanto foco, que ela pode nos levar para caminhos bem escorregadios. O texto que nós acabamos de ler vai mostrar justamente esta realidade. Logo de cara você descobre que esse salmo foi escrito por um homem chamado Asaf. Asaf, meus irmãos, junto com Emã e Etã, foram líderes do louvor em Israel a partir de Davi. Eles eram não só músicos, mas eles também eram líderes da música no templo, encarregados por Davi para cantar. E por causa disso mesmo, nós não sabemos ao certo se o Davi estava dizendo aqui era que essas músicas eram feitas para dar a Asaf, ou se eram feitas por Asaf. E é uma discussão muito grande nesse sentido. Mas, de qualquer forma, meus irmãos, o que nós vemos é que, pelo que parece, foi Asaf mesmo que fez. Afinal de contas, mais tarde, alguns salmos serão atribuídos lá no período de Ezequias, em 2 Crônicas. Olha, ficou estressada, mas não tem nada não. Isso é sinal de que o pulmão está forte. Então vejam só, esse salmo lá em Ezequias, lá em 2 Crônicas, capítulo 29, nos é dito que no período de Ezequias eram salmos de Asaf que eram cantados. Então provavelmente foi Asaf mesmo que escreveu. E ele escreveu não só esse. Os próximos 10 salmos são salmos todos de Asaf. Esse também é um salmo de Asaf e é um salmo didático, é um salmo para ensino. E o que ele faz aqui, na verdade, meus irmãos, é abrir o seu coração. O que Asaf faz aqui é mostrar uma coisa que foi muito perigosa para ele e que ele precisa nos advertir também para que nós não venhamos a perder o foco correto na vida. Para que, quando nós olharmos para alguns determinados pontos de vista, isso não venha a distorcer tanto a nossa visão, a tal ponto de nós nos perdermos nesse processo. É por isso que ele vai nos apresentar aqui nesse salmo justamente uma possibilidade, uma condição de ajustarmos o nosso foco de vida. E é isso que eu gostaria de ver com vocês hoje, ajustando o nosso foco da vida. Em primeiro lugar, versículos de 1 a 14, nós vemos o perigo de olhar, de observar com cobiça a vida dos ímpios. O salmista começa com uma constatação de fé. Ele começa com uma declaração de fé. Há quem diga que ele começa pelo fim. Afinal, quando você chegar no versículo 28, ele vai dizer: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Conhece a bondade em Deus. E ele começa com uma declaração de fé aqui no versículo número 1. Com efeito, Deus é bom. Primeira coisa que ele nos diz: eu sei que Deus é bom.
Só que, queridos, como nós vimos hoje pela manhã, às vezes há uma distinção entre aquilo que eu sei e aquilo que eu vivo. Aquilo que eu entendo como fé e aquilo que eu pratico como fé. Ele chega agora e declara a sua fé dizendo: eu sei, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. De coração limpo não é porque é gente boa. São aqueles que fazem parte do povo de Deus, que foram lavados por Cristo e que por isso têm os seus corações limpos. Limpos não porque não praticam pecado, mas limpos porque foram purificados pelo sangue de Cristo em seus pecados. Então eles têm um coração limpo. Diz: Deus é bom para com o seu povo. Deus é bom para com o seu povo. Isso é uma questão que não pode ser levantada às avessas. Pelo contrário, não pode ser questionado isso. Deus é bom para com o seu povo. Mas, versículo número 2, ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ele diz: aconteceu uma coisa comigo que eu quero dar um testemunho a vocês. Quase que eu caí na fé. Ele começa a nos mostrar, queridos, que por mais que você saiba que Deus é bom, por mais que você entenda quem Deus é, você pode ter situações na vida que podem levar você a uma queda. E ele diz: olha, faltou bem pouquinho para eu cair. O que levou alguém que era líder do louvor no templo, o que levou alguém que vivia para cantar ao Senhor a chegar tão perto de uma queda? Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Pouco faltou para eu perder a fé. Pouco faltou para eu abandonar o Senhor. Por quê? Versículo 3. Porque eu invejava os arrogantes. Inveja em si é pecado. Nós sabemos disso. Mas ele não quer dizer simplesmente que ele estava invejando aqui. Porque ele não estava necessariamente invejando as pessoas. Porque não tem uma pessoa em específico aqui. Ele inveja uma condição. Ele diz assim: eu invejava os arrogantes ao ver o quê? A prosperidade dos perversos. De repente, Asaf começou, parece que, olhar ao mundo ao seu redor e começou a ver algumas coisas estranhas, diferentes do normal. Se ele estivesse hoje aqui entre nós, eu diria: ele fez uma conta no Instagram. Ele começou a olhar no Instagram lá e começou a ver muita gente ostentando. Ele começou a ver que todo mundo anda de lancha e ele nunca entrou numa. Ele começou a ver que tem gente que anda de Lamborghini, de Ferrari, e ele, coitado, com seu Fusquinha 78, injetando gasolina no carburador para ver se o bicho pega. Ele começou a ver que tem pessoas que vão para restaurantes chiquíssimos, chiquérrimos, em cidades muito elegantes, como Paris, como Londres e coisas do tipo, e ele, coitado, está esquentando uma marmita lá no fogão a lenha, tentando comer arroz com sardinha que ele conseguiu pescar. Ele olha para essa situação e diz: o povo está ostentando, e eu comecei a olhar justamente que tem gente rica no mundo. Eu sei que a gente está acostumado com pobre, mas o Instagram nos mostrou um negócio estranho, né? Mostrou que tem muita gente rico. E de repente você olha para aquele povo que está rico: meu Deus do céu, o que esse povo faz? Rebola no TikTok. Então a pessoa vai lá, faz uma dancinha, uma macacada, porque quanto ele ganha? Ele ganha uma faixa de 100 e 200 mil reais por mês. Oxe! Eu não ganho isso por ano, ele ganha como? Eu não ganho isso por mês, dependendo do vídeo ele ganha até mais. O que ele faz na vida? Esse homem deve ser um intelectual, ele deve ter estudado muito. Não, ele não sabe nem falar português, mas ele rebola bem. Ela tem um cabelo sedoso, ela ensina a fazer maquiagem, ela faz propaganda de batom. Chega e diz: como é que pode um negócio desse? Parece que ele olha para essa situação toda e vê a prosperidade dos ímpios, ele diz: gente, isso aqui me trouxe uma preocupação enorme, porque eu comecei a olhar a vida dos ímpios e eu comecei a constatar umas coisas que me abalou o coração. Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é bom, mas acompanhe comigo o meu raciocínio, versículo número 4. Esses homens são ímpios, mas eles são riquíssimos, versículo 4, eles não têm nenhum tipo de preocupação. Eu aqui, meu Deus do céu, fazendo as contas para ver se o salário chega no final do mês, esse pessoal, uma canetada deles já faz o serviço todinho. Eles não passam nenhum tipo de necessidade, eles não têm preocupação. O texto diz assim: o corpo deles é sadio e nédio. Ele tem um corpo sadio e nédio. Eu preciso explicar para vocês o que é sadio e nédio aqui, porque você está pensando num cabra saradão, alto, né? Não era bem isso. O nédio aqui é alguém que era brilhoso. Pode ser alguma coisa como tipo bronzeado, mas não era necessariamente bronzeado. Existia uma moda naquela época,
onde os homens que eram ricos, bem prósperos, eles vestiam umas blusas que vinham até aqui, e a barriga bem grande, ela era exposta, e não só isso, alguns deles raspavam a barriga e passavam óleo na barriga, porque quanto maior a barriga e mais redondinha ela fosse, mais o cara era rico. Então, não se desespere, meu irmão, ainda existe um símbolo da sua prosperidade aí, não está cabendo dentro da sua calça, está apertando o seu terno, então é uma bênção. Ele está dizendo, foi para você que o salmista está olhando, olha só, essa barriga grande. Eu olho para eles não tem preocupação nenhuma, a gente aqui passando uma fome apertada e eles ostentando para o chão. É uma pança e ele andando lá, vejam só, eles têm barriga farta, eles são tudo gordinhos. Já parou para pensar que era assim que nossos pais viam a gente? Esse menino é muito magro. Menino gordinho é que é importante. Ainda hoje no sertão eu sei disso. Não dá para ir para a praia antes de ir para lá, porque senão diz, fulano de tal está passando mal, está trabalhando no sol. Tem que chegar lá branco. Diz, não, fulano de tal está passando bem, trabalhando no escritório. Né? Vou fazer uma dieta. Fulano está passando mal, está passando fome lá em Recife. Olha a situação que ele chegou. Fulano está bem, está gordinho. Olha só como ele veio. Cada dia que ele vem mais cheinho. Está vendo bem lá. É isso aqui. Eu estou vendo, olhando para eles, eles estão tudo prósperos. Não só isso. Esses homens não partilham das nossas canseiras. Veja, versículo número 5. Nós temos canseiras na vida. É muito trabalho. Somos afligidos o tempo inteiro. Esse pessoal não partilha das nossas canseiras. Você chega em casa morto de trabalhar, esse pessoal está com tédio em casa porque não tem nada para fazer. Você está lá pegando o seu busão para ir para casa, apertado, aquela lata de sardinha que é o metrô, 6 horas da noite, indo para Jaboatão. Ele não, cara, ele está tranquilo porque ele vai de helicóptero. Ele não partilha das canseiras dos mortais, ele não vive na nossa região. Além disso, versículo número 6, porque eles são tão ricos e tão prósperos, eles são todos soberbos, versículo 6. Eles têm a soberba como se fosse um colar no pescoço, e eles são violentos justamente por causa disso, porque eles têm a violência e a soberba, porque eles não têm nenhuma preocupação na vida. Eles podem ser arrogantes, porque eles não têm nada que temer. Vejam só, versículo número 7. Os olhos saltam de gordura, do coração brotam fantasia. Esses homens têm tudo o que eles querem. E como eles têm tudo o que eles querem, eles podem sonhar com coisas cada vez maiores. Eles ficam planejando coisas mirabolantes. Mal chegaram de uma viagem, já estão pensando na próxima. Acabaram de comprar um carro, mas eles acabaram de descobrir que tem outro carro que está sendo lançado, eles já querem esse novo carro. Eles querem tudo o melhor e eles conseguem ficar sonhando com essas coisas especiais. É assim que eles vivem. Além disso, versículo número 8, motejam e falam maliciosamente, e da opressão falam com altivez. Motejar, meus irmãos, é fazer gracinha, fazer gracejo, fazer gozação, como a gente usa aqui. Esses homens, eles vivem a vida somente para tiração de onda. É isso que eles fazem. Nada precisa ser levado a sério, porque não existe nenhuma necessidade para levar a sério. Por que levar a sério se a vida é tão boa? Então, eles levam a vida toda na brincadeira e eles falam o tempo inteiro brincando. É o tempo todo rindo e soltando pileras, soltando brincadeiras e falando mal uns dos outros. Veja que o texto diz que eles falam maliciosamente e falam por todo canto, versículo 9. Os céus desandam na sua boca e a língua dele percorre a terra toda. Ele fala de tudo e fala de todo mundo com muita brincadeira. Eles não levam nada a sério. A vida deles é tranquila demais. Você pode pensar assim, ok, tem muita gente desse jeito. Qual é o problema nisso? Ele diz, o problema nisso é que o povo de Deus, às vezes, olha para essas pessoas. Olha aí, versículo de número 10. Por isso o seu povo se volta para eles. Onde é que Asaf está vendo homens desse jeito, tão ricos assim? Ele está vendo próximo a ele. Ele servia em Jerusalém, no templo. Ele está vendo pessoas ricas ali. E ele está vendo como esse esbanjar de finanças, essa exuberância de finança,
ele está vendo como isso influencia o povo de Deus. Ele diz, o povo de Deus agora começa a olhar para essas pessoas, e o que é que o povo de Deus fica querendo? A mesma coisa, a mesma vida. Queridos, você nunca sabe o que você precisa, a menos que alguém diga que você precisa. Já notou disso? Você não tem noção como era, na minha infância, assistir propaganda de pizza com guaraná. Aí ficava aquelas musiquinhas e a pizza puxando. Meu Deus, que gosto tem esse negócio que fica esticando. Esse queijo, que gosto tem isso? Deve ser muito bom. Talvez seja por isso que eu como tanto pizza hoje. É para matar a vontade. Que coisa que... Eu não sabia. Não tinha esse negócio de onde eu vinha. A televisão disse, existe um negócio chamado pizza. Você não tem. Mas tem gente que tem. Vejam só Elisa aqui. O povo de Deus começa a olhar para a vida dessas pessoas. E o que é que eles tentam fazer? Eles voltam-se para eles e têm fonte, e os têm por fonte, de que bebem a largos sovros. O povo de Deus começa a olhar a prosperidade dos ímpios. E qual é o perigo em se procurar a prosperidade dos ímpios? É que os ímpios têm fórmulas para se tornar mais prósperos. E quando o povo de Deus começa a buscar a fórmula dos ímpios de enriquecer, eles geralmente são carregados ao pecado. Porque quem quer ficar rico cai em muitas ciladas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que a Escritura nos ensina. É por isso que o texto chega agora e diz assim, ó, eles são ateus. Eles não podem acreditar em Deus, versículo número 11. Eles dizem assim, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Deus não sabe de nada, então você está preocupado por quê? Qual é o problema em dar uma burladazinha no sistema? Qual é o problema em desviar algumas coisinhas e ganhar dinheiro? Qual é o problema nisso? Você podia entrar no esquema também. E de repente esses homens prósperos se tornam tentação para o povo de Deus. E o salmista olha para esses homens e diz, eu comecei a invejá-los mesmo. Eu comecei a olhar para a roupa deles e disse, rapaz, seria tão legal se eu tivesse uma roupa como essa. Eu comecei a olhar para a postura deles e disse, rapaz, seria tão legal se eu tivesse um sapato como esse. Rapaz, seria tão legal se eu tivesse uma corrente de ouro feito essa, um trancelim no pescoço. Rapaz, seria tão legal se eu conseguisse ter uma casa legal como a deles. Olha só, eles tinham uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa na cidade. Rapaz, seria tão legal morar num bairro como esse aqui, todo arrumadinho, e não com esse outro bairro que a gente fica pulando os esgotos. Rapaz, seria tão bom morar nesse lugar assim. Como seria bom morar num lugar assim? Ele diz, eu olhei para eles e vi que a vida deles era toda tranquila. Veja, versículo 12. Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilo, aumentam as suas riquezas. Ele diz, eu olhei para a vida desses homens, eles nascem ricos, morrem ricos, têm tudo na vida, tudo o que querem, nunca passaram nenhuma necessidade, a vida deles é maravilhosa, maravilhosa, ele diz, e eu? Esse é o problema. Nota que ele está olhando o tempo inteiro horizontal, ele está olhando para os homens e está vendo a riqueza deles, e ele já ficou abismado quando viu o tanto que essas pessoas podem ser ricos. Mas de repente ele chega agora e diz, e quando eu olhei para mim, ele diz, olhe, com efeito, versículo de número 13, conservei inutilmente puro o coração. Essa constatação aqui é terrível, meus irmãos. Ele chega agora para a vida e diz, pronto, o que é que eu fiz? Eu perdi meu tempo. A grande expressão aqui é inutilmente. Eu perdi meu tempo servindo ao Senhor. Eu trabalhei tanto para ser puro diante de Deus, eu trabalhei tanto para fazer a vontade do Senhor, esses camaradas são ímpios. E a perspectiva de que quando você serve ao Senhor, você tem suas necessidades supridas, mas esses caras são muito ricos, eles são podres de rico, e eu aqui sendo servo do Senhor, servindo ao Senhor, e o que é a minha vida? Minha vida é necessidade. Eles, meu irmão, eu perdi meu tempo sendo crente. Perdi meu tempo. Parece que ele está vivendo uma crise de meia-idade. Quando você chega nos 40 anos, você descobre que não consegue mais ser rico. Você descobre que o que você tem, o que você não tem mais não. Não vai conseguir mais nada. Ele olha para o lado e diz, é isso que eu estou vivendo agora. Eu conservei puro o meu coração, mas eu não consegui conquistar financeiramente nada. Nada.
O que é que eu consegui sendo um servo fiel ao Senhor? Veja aí, versículo seguinte. Ele diz, eu lavei a mão na inocência, eu conservei puro o coração, mas de contínuo, versículo 14, eu sou afligido a cada manhã, castigado. Essa é a minha vida. Afligido e castigado toda manhã. É assim que eu vivo. Queridos, para contrastar aqui, ele diz, eu sou um servo de Deus. Eu tenho lutado para ser fiel ao Senhor. E o que é que eu ganho? Eu não ganho nada. A minha vida é uma porcaria. Eu vivo contando centavos para ver se eu consigo terminar o mês. Eu estou com sandália havaiana torada, com um prego enfiado nela. Eu estou com um sapato velho batendo e vestindo o tempo inteiro. Eu não tenho uma roupa que preste para sair na rua. Eu vivo trabalhando 24 horas por dia. Eu não tenho tempo para tirar férias, porque minhas férias eu aproveito para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, para sustentar minha família. Eu vivo o tempo inteiro nesse rojão de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Não tenho tempo nem de ir para a praia, porque tem que se chegar lá, tem que pagar um sorvete por menino, eu não posso pagar. Essa é a minha vida. Que angústia, que sofrimento. Eu vivo nessas angústias. Eu vivo em meio a doenças. Eu vivo em meio a necessidades. Eu vivo em meio a tantos problemas. E esses camaradas que não servem a Deus, que não estão nos pés do Senhor, que pelo contrário vivem para falar mal de Deus, eles fazem brincadeiras com Deus, eles falam do céu e da terra. Esses homens são maus, eles praticam o mal, eles são soberbos, eles praticam a violência, a vida deles tudo boa, eles são presos às vezes, mas o STF solta logo na frente, não tem, a vida deles é essa. Essa é a vida deles. O que eu ganhei sendo crente fiel? O que eu ganhei indo para o culto cantar? O que eu ganhei passando a minha vida inteira adorando a Deus? Ele diz, foi isso que me fez quase cair. Queridos, por vezes nós somos tentados a fazer a mesma coisa. Você olha lá a sua vida, o aperto que é para pagar um plano de saúde, daqueles mais fraquinhos. Daquele que você, para fazer um exame, precisa de uns 30 dias de prazo só para conseguir marcar. Aí chega o camarada com um plano de saúde Ultra Mega Plus Power no Sírio-Libanês. Você diz, meu Deus do céu, eu estou aqui tentando me tratar, o outro chegou lá, já foi tratado, já ficou bom, eu nem marquei o exame ainda. Senhor, como é que pode um negócio desse? Eu tenho trabalhado tanto, eu tenho buscado ser fiel ao Senhor, eu tenho feito andado nos teus caminhos, mas olha a minha situação, Senhor. Aqui em casa é feijão com arroz e arroz com feijão. Quando dá, a gente já coloca um pouquinho de ovo por cima. Mas, Senhor, olha esses camaradas, eles estão comendo carne folheada a ouro. Olha só, Senhor. Eu estou aqui na minha luta com a minha bicicleta, quase sendo atropelado pelo ônibus para chegar no trabalho, e eles vão de helicóptero, Senhor. Eles têm jatinho particular, Senhor. E o que eles fazem, Senhor? Eles não fazem absolutamente nada que preste. Eles ficam rebolando na frente de uma câmera, Senhor, e eu nem sei rebolar. Como é difícil, não é? Como é difícil quando nós olhamos para os ímpios e vemos a vida tranquila que eles têm. E nós vemos a nossa vida aperreada que a gente sofre. Ele disse, isso quase me derrubou. Mas eu preciso manter o foco, meus irmãos, e por isso eu preciso ajustar o foco. E a primeira coisa que eu me lembro, que eu vi agora, é que é perigoso quando eu começo a cobiçar a vida dos ímpios. E eu preciso ter muito cuidado com isso, porque quando eu começo a ver a vida boa dos outros que estão ao meu lado, quando eu começo a cobiçar aquilo que o Senhor concedeu de bens materiais às pessoas que estão do meu lado, eu corro um risco enorme de abandonar a minha fé. Por isso, eu preciso ajustar o foco e não só ver o perigo de observar com cobiça a vida dos ímpios, mas ver o conforto de observar com contentamento a bondade de Deus. Versículo de número 15. Diz, eu sou castigado o tempo inteiro, essa é a minha vida. Mas no versículo 15 ele dá uma pausa agora e começa a pensar melhor, diz, se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Isso aqui é uma coisa interessante. Ele diz, isso só estava na minha cabeça, eu estava pensando só nisso. Eu estava olhando os ricos passando na rua e pensando, meu Deus, esse cara não presta, mas olha o tanto de bens que o Senhor deu para ele. E eu aqui, servindo ao Senhor, fazendo tudo certinho, e olha a minha miséria que eu vivo. Ele diz, eu estava pensando nisso, mas se eu tivesse falado isso, eu já teria pecado.
Ele está dizendo, queridos, que às vezes tem determinados pensamentos que deveriam permanecer como pensamentos, jamais verbalizados. Determinadas dúvidas e tentações devem permanecer dentro da cabeça e não ser colocado para fora. Ele disse, se eu tivesse dito as palavras que eu acabei de dizer para vocês, eu já aí teria traído a geração dos filhos do Senhor, eu teria abandonado a fé, porque nesse momento eu teria negado o Senhor, nesse momento eu teria rompido com o Senhor, porque eu disse no meu coração, eu conservei inutilmente uma vida pura. Ele disse, se eu tivesse dito isso, eu teria pecado. Mas eu pensei nisso. Só em pensar nisso, versículo 16, isso já foi difícil para mim. Só em pensar nisso, já foi uma tarefa muito pesada para mim. Só em pensar nessa situação da minha vida em sofrimento, da vida desses caras tão boa, eu já achei que eu não deveria estar lidando com essa situação. E aí acontece a grande virada na história do salmista. Versículo de número 17. O que está escrito aí? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele diz, eu cheguei para adorar. E quando eu estive na presença do Senhor agora, eu consegui enxergar as coisas do jeito certo. Notem, meus irmãos, que não é possível ajustar um foco de vida tentando eu mesmo enxergar as coisas da vida. Eu preciso estar na presença de Deus para que Deus ajuste o meu foco. E Ele agora, meus queridos, está vendo as coisas do jeito correto. Porque até então, toda a visão do salmista era horizontal. E o que é que ele via? Prosperidade de ímpios, sofrimento dos justos. Era a única coisa que ele via. Ele estava vendo tudo aqui, nesse ângulo. Mas ele diz, mas até que eu entrei no templo, até que eu estive na presença do Senhor, até que eu fui adorar ao Senhor, e nesse momento a visão do salmista se alarga. Ele não está mais enxergando somente horizontalmente, porque a situação ainda é a mesma. Ainda existem ímpios em uma situação excelente, e ainda existem pobres, miseráveis, que são justos. A situação ainda é a mesma, mas agora ele consegue contemplar as coisas da vida pela perspectiva de Deus. Ele diz, eu olhei para Deus, e em Deus eu vi o fim desses homens que eu estava invejando. Eu vi esses caras com essa vida tão boa, invejei a vida deles. Mas Deus me mostrou qual era a vida real que eu estava invejando. É por isso mesmo que ele diz, eu preciso agora dizer para vocês quais foram as conclusões que Deus me fez chegar. Ele só escreveu a sua experiência de tentação, meus irmãos, porque ele tem uma solução para nós hoje. Ele começa a nos mostrar a bondade de Deus e como isso traz a nós o contentamento necessário. Versículo número 18. O que é que ele viu? Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair da destruição. Senhor, agora que eu estou vendo, riqueza não é necessariamente uma bênção. Quando ele chegou na presença de Deus, ele descobriu que Deus coloca estrategicamente riqueza na mão de ímpios. Que Deus tira as preocupações da vida dos ímpios, e isso não é bom para eles, isso pelo contrário, isso é uma armadilha. Ele diz, o Senhor os coloca num lugar escorregadio e eles vão cair em destruição. Que Deus os mantém nisso para que eles se percam. Então as riquezas nas mãos dos ímpios é para a destruição deles mesmos. Por que eles ficam assim? Porque eles ficam destruídos diante do Senhor pelo fato de não buscarem o Senhor. Versículo número 19. Ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, porque eles têm sonhos, mas como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, é como que dizendo, no dia que eles abrirem os olhos, talvez no dia da sua morte, quando eles se tocarem, o Senhor desprezará a imagem deles. É como que dizendo, o Senhor vai olhar para eles e não vai acatar a sabedoria deles em ganhar dinheiro, porque lhes faltou a fé para a salvação. O cabra rico do YouTube, o cantor sertanejo que você admira, ou
o youtuber que ganha milhões, foi chamado por Jesus Cristo de louco. Hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem será? Ele agora, olhando pela perspectiva de Deus, ele diz: Senhor, agora eu entendo. Porque o Senhor não leva em consideração o dinheiro. O Senhor não está preocupado com o tanto de dinheiro que eles têm, e isso não faz diferença nenhuma para o Senhor, mas o Senhor deu a eles dinheiro para que eles caíssem. Ah, Senhor. Versículo número 21, ele diz: quando o meu coração se amargou e minhas entranhas se me comoveram. Essa expressão aqui é fantástica. Ele diz: quando o meu coração ficou bem angustiado e bem traumatizado por essa situação toda, ele diz: eu estava era doido. Quando eu fiquei pensando nisso, eu era um louco. Versículo de número 22. Estava eu como um embrutecido e ignorante. É como que ele está dizendo: eu virei um bicho. E o pior, virei um bicho burro. Era isso que eu virei. Eu estava ficando era doido quando eu pensei nisso. Como é que eu posso desejar algo que vai trazer uma destruição eterna? Como é que eu posso achar que é uma coisa boa ser bilionário no mundo e passar a eternidade no inferno? Como é que eu posso achar que isso é bom? Eu era louco, eu agi como um irracional à sua presença. Ele chega agora: Senhor, agora eu entendi. A vida deles não é boa, porque a eternidade deles é terrível. A eternidade deles é terrível. Quando nós olhamos o mundo, meus irmãos, pela perspectiva de Deus, as coisas são colocadas no seu devido lugar. E ele chega agora e diz: a minha vida não é ruim. Como assim? Diminuíram as angústias? Não, ele ainda continua do mesmo jeito. Versículo 14. De contínuo eu sou afligido e cada manhã castigado. Qual é a minha vida? A minha vida ainda é essa: de contínuo ser afligido e de manhã ser castigado. Mas versículo 23 ele diz: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Isso aqui é fantástico. Ele diz: eu posso não ter nada nesse mundo. A minha vida pode ser muito dura e difícil, mas eu não tenho parte aqui com vitimismo. Não cabe aqui olhar para o rico e dizer: precisa dividir essa riqueza, afinal de contas, justiça social, né, negão? Vamos achar aqui comigo? Vamos. Ele diz: não, querido, não é isso não. Eu não preciso disso. Eu não vou ser uma vítima nessa estrutura. Eu não tenho vitimismo porque eu não preciso ser rico. O que ele tem que é mais importante do que riqueza? Ele tem uma presença. Ele disse: o Senhor está sempre comigo. Ele diz: o Senhor dá riqueza para eles, mas o terreno da riqueza é escorregadio. O terreno da riqueza é uma armadilha. Eu não tenho terreno escorregadio, porque eu não tenho a riqueza, mas mais do que isso, eu tenho alguém que segura na minha mão. Ele não me deixa cair. Cristo nos fez essa promessa, meus irmãos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aquele que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. A gente cantava antigamente: segura na mão de Deus e vai, lembra? Aqui é o contrário, querido. Não é você tentando se agarrar com a mão de Deus. Ele está dizendo: é Deus que te sustenta. Deus está agarrado na sua mão. Como um pai segura a mão de um filho pequeno que está aprendendo a andar, Deus está segurado em nossa mão direita. Ele nos sustenta. Versículo 24, Ele me guia com o seu conselho e Ele depois me recebe na glória. A minha vida é fantástica. O Senhor está comigo sempre. O Senhor me sustenta para que eu não caia. Ele continua me guiando com a Escritura Sagrada e eu tenho o céu garantido. Lembra de Denise cantando? Bem pequenininha. Sou muito rico, sou milionário, eu tenho a Cristo, eu sou feliz. Quem dera Denise cantando em determinadas igrejas hoje isso. Não preciso ser milionário. Eu tenho o céu inteiro como promessa. O meu Pai é o dono de tudo. E eu vou morar na casa dele depois. Ele diz: a minha vida não é ruim.
Mas quando nós olhamos a vida dos ímpios e ficamos presos à vida dos ímpios, a gente fica com essa sensação de que nossa vida é ruim. Porque a gente poderia ter alguma coisa melhor, a gente poderia ter uma estrutura melhor, a gente poderia ter uma vida melhor. Mas ele chega agora e diz, não, quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus que cuida de mim o tempo inteiro. Eu vejo um Deus que não permite que eu caia e vá para o inferno. Eu vejo um Deus que me guia o tempo inteiro até chegar nos céus. O Senhor estará comigo todo o tempo. Misericórdia e bondade me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está conosco, meus irmãos. E ele diz, isso é uma bênção. Aí vem uma pergunta bem básica. E o que é que eu tenho? O que é que eu tenho na vida? O que é que eu consegui conquistar na vida? Quais são as posses que eu possuo? Ele disse, financeiramente, nada. Mas olha o que é que ele diz que ele possui aqui. Quem mais tenho eu no céu? Ele diz, o que é que eu quero mais? Qual a diferença, meu irmão, em você viver uma vida angustiada aqui, mas ter a certeza dos céus, e viver uma vida abastada aqui e ter a certeza do inferno? Ele diz, querido, não tem nem comparação, eu tenho Deus no céu. Mas olha só o versículo 25, ele diz assim, não há outro em que eu me compraza na terra. Ele diz, eu tenho uma satisfação na vida. Isso aqui, meus irmãos, é a base da existência de todo cristão. Nós nos satisfazemos com Cristo, porque nós sabemos que só Cristo nos traz satisfação. A única coisa que pode preencher o seu coração, meu irmão, é Cristo. Não adianta ficar passeando pela loja de shopping. Porque antigamente a gente ficava no shoppingzinho pequeno, aí fizeram o Shopping Recife. E como aqui em Recife tudo é o maior da América Latina, o Shopping Recife imediatamente se tornou o maior shopping da América Latina. E aí a gente ia para o shopping e tal, e depois o Shopping Recife ficou pequeno porque fizeram o Rio Mar. A gente anda mais. Aí botaram um pedacinho a mais no Shopping Recife, mas não tem mais jeito não. O Rio Mar é enorme, é grande. A gente fica olhando para um lado, olhando para o outro, aí anda para lá, anda para cá, depois passa na McDonald's, compra um sorvete de R$2. É 3 agora. A inflação. Paga o estacionamento e vai para casa. O que é que você foi buscar lá? Sonhos. O que é que você foi buscar lá? Expectativas. Você foi sonhar. O que é que você foi buscar lá? O salmista diz, você não vai encontrar o que você foi buscar lá. Porque nós buscamos satisfação nas coisas, quando a única satisfação verdadeira está em Deus. Costumo brincar com aquelas famosas passeadas que a gente dá à noite na cozinha. E você chega lá e abre a porta da geladeira e fica olhando para dentro. E você fica, estou querendo alguma coisa doce ou alguma coisa salgada? E olha para um lado, olha para o outro e você vê um monte de coisa. Não é leite. Não, mas também não é iogurte que eu estou procurando. Não é sorvete também. Você já passou por isso, né? Você estava procurando Jesus, meu filho. Era isso que você estava procurando. Você não precisa de comida. Você precisava de Cristo. Mas a gente gosta de procurar satisfação nas coisas. A gente gosta de achar que essa satisfação das coisas é boa. De forma que a gente vai lá na internet, compra um negócio, fica angustiado esperando que chegue, fica naquela agonia acompanhando os correios, aí descobriu que foi lá para Belo Horizonte. Se for para Belo Horizonte, vai passar uns 30 dias para chegar. Mas aí você fica naquela agonia acompanhando e tal, aí chegou, abre o embrulho, botou, desembrulhou, colocou lá, acabou. Pronto, já tenho. E agora? É legal. É legal. Simples. Acabou. Agora, mais 37 prestações e eu termino de pagar o iPhone. Tá tranquilo, agora tenho. Acabou. Satisfação, ele diz, eu tenho na terra, eu tenho Cristo como satisfação. E mesmo que tudo dê errado, versículo 26, ainda que a minha carne e meu coração desfaleça, ainda que eu fique velho, fique doente, meu coração fique triste,
Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele diz, eu sei agora qual é a certeza da minha vida. Eu tenho o Senhor, eu não preciso de coisas. O Senhor me satisfaz de um tal nível que eu não preciso de bens, eu não preciso dessas coisas. Vejam que loucura eu estava fazendo. Eu achava que os ímpios eram felizes. Eu descobri agora que o fim deles é terrível e que minha vida eu achava que era triste e estava reclamando. Pelo contrário, ela é maravilhosa. Versículo 27. Os que se afastam de ti, o que acontece com eles? Eles perecem. O Senhor destrói todos os que são infiéis para contigo. Esse é o fim do ímpio. Não interessa a fortuna dele. Não interessa quanto ele tem na conta. O ímpio será destruído pelo Senhor. Agora vem o versículo 28, ele diz assim: quanto a mim, depois que eu vi isso tudo, bom é estar o quê? A Deus. Tem um ensaísta brasileiro que dizia uma coisa interessante: o dinheiro é maravilhoso, ele compra tudo, até amor verdadeiro. Ele estava completamente enganado. Porque o dinheiro não compra absolutamente nada. Só Cristo pode nos dar tudo. Ele agora não está, o salmista agora não está mais olhando para os ímpios, ele olha para a sua vida e diz: a melhor coisa do mundo é estar com Deus, é viver com Ele. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Mas agora eu vou dizer para todos que Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus é bom, não importa quais lutas eu esteja enfrentando. Querido, não sei se você já passou por uma situação como essa. Provavelmente sim. Porque nós somos tentados o tempo inteiro nisso. Talvez você possa ter passado por situações difíceis, se não financeiramente, uma saúde frágil, enquanto tem tanta gente aí, ímpio, com uma saúde de ferro. Você com seus 40 anos já se sente com 80, morto, todo quebrado, todo machucado. O outro com 80 se sente com 20, pulando e saltitando. E você diz: Senhor, por que o Senhor deu tanta saúde para ele e tirou a minha? Ah, queridos, como nós somos tentados a olhar para a vida dos ímpios. Como nós somos tentados, queridos, e o desafio que eu tenho para você hoje é que você compreenda o perigo de ter uma visão oriental da vida. Que você só consegue olhar para o mundo e ver que o mundo está prosperando, que a vida do povo está boa e a sua que está ruim. Querido, não caia nessa tentação. Você precisa compreender hoje, de uma vez por todas, que riqueza que você tem lutado tanto para conquistar não trazem felicidade nenhuma para a vida. Que você não precisa de dinheiro, você precisa de Cristo. E que hoje mesmo você precisa render-se a Cristo. Porque sem Cristo, por mais que você tenha conquistado coisas na vida, o inferno será a sua conquista final. E eu te garanto que isso não vai ser bom para você. Então, meu querido, se você tem gastado a sua vida o tempo inteiro como um ímpio, buscando somente satisfação no mundo, buscando a felicidade do mundo, buscando a riqueza do mundo, se todos os seus projetos são para servir as riquezas, se todos os seus sonhos estão em aquisições aqui na terra, se todo o seu dia é para buscar isso, eu te aconselho hoje, com toda a veemência, renda-se a Cristo, para encontrar em Cristo a salvação da sua alma, porque o que você está buscando não presta. Você está colocando seu coração no lugar errado. Você precisa colocar o seu coração no lugar certo, porque não tem dinheiro seguro no mundo. Há 10 anos atrás a Venezuela era riquíssima, hoje o povo é miserável. A Argentina já foi um país considerado quase de primeiro mundo e hoje está passando por necessidade. Não se engane, o ano que vem pode ser o ano que nós vamos enfrentar isso. Não se engane. Não existe riqueza na terra que traga a segurança que você está procurando. Renda-se a Cristo, que é a melhor coisa que você faz. E para os irmãos aqui da igreja, o desafio é: contente-se em Cristo e pare de olhar
para a vida dos outros. Ah, mas no meu prédio, lá no meu condomínio, mora um povo assim, não sei como é que pode. O emprego deles não é essas coisas todas, mas é tudo muito viajando. Eu, coitado de mim, quando eu consigo ir lá em Gravatar, já vou pensando em voltar, porque o dinheiro acabou antes de chegar na serra. Minha situação é essa. E esse pessoal vive na Europa. Como é que pode, não é? Meu irmão, para de olhar para eles. O Senhor te convida hoje a aprender contentamento na bondade do Senhor. Se alegrar e dizer: Senhor, eu não tenho o que o mundo gostaria de me oferecer, mas quem disse que eu preciso disso tudo? A tua graça me basta. A tua presença é tudo que eu preciso. E tendo o Senhor segurando a minha mão, o meu futuro está garantido. Eu não preciso de nada mais além disso. O Senhor te desafia hoje a aprender contentamento na bondade de Deus. Que pena, meus irmãos, que o poeta Leandro Gomes de Barros, meu conterrâneo, escreveu essas palavras. Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? As perguntas dele foram respondidas hoje à noite. O Senhor é o nosso contentamento. Ele é a nossa alegria. Não importa o quanto de pranto eu possa ter ainda na vida, eu tenho o Senhor que me dará a eternidade no final. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.